Muito bom, pessoal. É importante vocês entenderem que as publicações elas tiveram um boom ali no final, entre 2010 e 2020, houve um aumento crescente e culminou ali com a publicação de 2 grandes trials de 2 laboratórios concorrentes americanos. Isso é bom, porque é um lutando contra o outro que fez. Claro, essas publicações todas, eu estou falando de uma grande de laboratório. Todas as outras, a maioria são de áreas básicas e de áreas ligadas sem conflitos de interesse financeiro, ou seja, CNPqs, FAPESPs da vida, universidades públicas, etc. E qual que é a questão da busca? A busca é como é que eu consigo tornar o tratamento farmacoeconomicamente viável. Se você pegar o TSH, em algum momento da vida dele, ele foi um exame de luxo, que as pessoas pouco podiam realizar, um exame caro, que você teria que ter uma validade, ou seja, você tem com mixedema, você tem um paciente que tem alguma apresentação muito importante, que valia a pena você pedir um hormônio tiroestimulante? Tá bom. Em algum momento hoje ele faz parte do screening básico, TSH, T4 livre, ureia, creatinina, STLT. Então, a farmacogenética, ela quer saber se o custo-benefício de eu gastar algo para fazer vai compensar o posterior. Quanto custa o posterior? Qual o custo de um tratamento? E na média eu posso responder para vocês. Cada $1 investido na psiquiatria, na média no mundo, volta 4. Claro que eu tenho alguns tratamentos que voltam mais e voltam menos, mas é importante entender que se a gente olha eficácia e redução de efeitos adversos, são outras vertentes. Então, em primeiro lugar, vale a pena gastar dinheiro? E os estudos estão mostrando que sim, conforme os testes vão barateando, é mais importante e ele vai se tornando mais relevante. É eficaz, ou seja, eu consigo melhorar a eficácia do meu tratamento? Uma coisa é tolerabilidade, passa mal ou não passa. Outra coisa é eficácia, se funciona ou não. E lembre que efetividade é a mistura entre eficácia e tolerabilidade. Então não adianta ser eficaz e ninguém aguentar tomar. E não adianta todo mundo aguentar tomar e não ser eficaz. E aí a gente vai ver as variações que o Haddad está falando. Quando a gente pega populações diferentes, etnias diferentes, a gente tem SNPs diferentes. E este é o grande problema da medicina, no caso da psiquiatria, da dimensionalidade da gente. Eu, quando tento transportar um dado de uma etnia para outra, eu não consigo replicar na maioria das vezes. A não ser em algo que seja muito objetivo, como, por exemplo, farmacocinética. Então, se eu for estudar, por exemplo, citocromo, eu vou ver, olha, na população europeia, o 2D6 está na média aqui, na população africana está assado, na sul-americana está de outro jeito, e agora a gente tem dados, inclusive, brasileiros, amostras de conveniência, teve uma publicação importante aí da Genitec de citocromos, como é que é a população aqui. Mas qual a importância de vocês saberem que é diferente, ou seja, não tem um dinheiro para farmacogenética, você tem uma etnopsicofarmacologia, ou seja, de eu saber de quem eu estou falando, de onde vem e de onde vai, eu tenho uma chance maior de acertar um citocromo só de olhar para a pessoa. Claro que não é preciso, eu tenho uma chance de errar, mas eu diminuo ou aumento um pouquinho a chance. Muito bem, isso vai ser importante a partir do momento que a gente consegue então ter os dados nacionais, por exemplo, a distribuição dessas SNPs com os grandes bancos de dados, a gente consegue inferir, por exemplo, a resposta terapêutica de determinado medicamento naquela população, independente do teste, porque eu já sei mais ou menos qual que é a distribuição, por exemplo, das SNPs relacionadas à metabolização pobre de CYP3A4 naquela população. Por isso que é tão importante os bancos de dados e os resultados nacionais desses estudos, assim como a gente teve recente aí publicações dos nossos testes. Então aqui, mostrando que cada vez mais a medicina está voltada para a farmacogenética. Então, a gente quer saber da resposta, os dados do indivíduo. E, olha só que interessante, mais um motivo de orgulho para a gente aqui. A psiquiatria é a área da medicina onde vê a maior taxa de informações de SNP. Ou seja, em todas as áreas, nós somos a área que mais estuda essas relações de distribuição de SNP e as suas relações com grupos étnicos. Aqui tem uma visão positiva, olha que legal. A minha visão negativa é porque ninguém sabe nada, está estudando um monte de coisa e a gente não chega a resposta nenhuma. Por quê? Porque todas as outras áreas, se vocês olharem, dá inveja muitas vezes. A gente tem muito mais informação, biomarcador, exame complementar, ou seja,
A necessidade terapêutica, ela é um pouco mais apontada por um diagnóstico mais preciso. Aqui na psiquiatria, é esse oba-oba que a gente vê, a nossa dificuldade. Eu estou falando disso ou estou falando daquilo? Eu estou falando de um traço do transtorno bipolar ou eu estou fazendo de uma questão de personalidade? Então, esta é a visão positiva. Olha como a gente estuda, legal. Eu posso também ter um copo meio vazio, falando, tá difícil da gente achar algo replicável de fato. Exatamente. Nesse sentido, outras especialidades têm já uma especificidade muito maior desses testes, como, por exemplo, é o caso da oncologia. A oncologia, dependendo do tipo de câncer, nós trouxemos aqui a questão do câncer de mama, você tem testes tão específicos que eles têm capacidade de mudar completamente o tratamento do paciente através do seu resultado. Então, provavelmente alguém de vocês já teve uma paciente que teve um câncer de mama, né, que é a população mais afetada. E provavelmente essa paciente teve uma indicação de fazer este exame aqui, que é utilizado em larga escala, que é o Oncotype DX. Ele testa 21 genes para calcular o risco de recorrência. E com base no resultado desse teste, você muda a sua terapêutica. Será que mesmo que esse teste ele consegue mudar a terapêutica? Será que ele tem essa potência, esse valor tão grande assim? Gente, esse teste ele mudou mais de 40% do tratamento dos pacientes de acordo com o seu resultado. Porque ele vai olhar justamente aquela questão dos receptores de estrógeno, receptor HER2, gene HER2, para ver se essa paciente tem maior risco de recorrência ou não. O que isso é importante? Tipo de quimioterapia, se vai fazer ou não terapia hormonal e também guiar radioterapia, por exemplo. Voltamos à importância. Você vê ter tratamento CRISPR para algumas doenças graves genéticas, uma aprovada, alguns milhões de reais, onde você faz uma infecção com o DNA correto, para infecção no DNA correto pelo adenovírus, e você consegue, não talvez resolver, mas a gente está em estudo de longitudinal, quanto tempo dura, melhorar. Como é que você faz isso na psiquiatria se eu tenho centenas de SNPs? Qual é o SNP que eu vou alterar? Ou seja, mais uma vez, a oncologia conseguiu chegar num grau de precisão em vários tipos de tumores, porque você tem uma precisão na hora de saber aonde atacar. Eu preciso saber onde atacar para saber como tratar. Então, como os nossos tratamentos são amplos, são inespecíficos muitas vezes e tratam sintomas, estes dados farmacogenéticos passam a nos ajudar num cenário sombrio e difícil. Não que eles iluminem por completo, mas qualquer porcentinho a mais de chance que eu possa ter é algo que a gente deve olhar com um carinho especial. E até então, o que a gente sempre estava observando são as mudanças aqui de nucleotídeo de base única, né? Então, quando você trocar, por exemplo, né, a letrinha, a salada, a sopinha de letrinhas lá, né, o A por C, G por T, etc. Mas é claro que nós já avançamos. Então, por isso que nós colocamos o título, né, do hype à ciência. A ciência, ela avançou muito nesse sentido e os dados mais recentes de farmacogenética, eles vão para muito além disso que já está mapeado. Então, toda essa sequência de genes e polimorfismos que nós já temos no nosso teste e estão muito mais voltadas hoje para mecanismos regulatórios desses genes, que é a coisa fascinante. Não é só o polimorfismo que nos interessa, a questão das alterações de expressão de maior penetrância ou menor penetrância, vai ter mais ou menos ação, como, por exemplo, como o Luiz falou de metabolismo, que, aliás, é onde a gente tem a maior evidência científica, né, Luiz? Por que é a maior? Porque é calculável, é objetivo. Você pode pegar marcadores, você pode pegar medicações que são sabidamente metabolizadas, por exemplo, por citocromo 2D6, e aí eu aplico, eu olho quanto que sobrou, quanto que eu tenho de nível sérico depois de tanto e tanto tempo. E aí eu olho o padrão genético e eu consigo fazer uma correlação. Qual a alteração, por exemplo, no 2D6, que vai deixar ele mais rápido ou mais devagar? Sempre quando você olhar um exame, você não entende nada, você vai ver um negócio que chama score. Score de atividade de 2D6. O normal seria 2. Eu uso um jeito, vamos falar, anedótico, mas que você sempre lembra que é fácil de entender. O ralinho da banheira, né? Todo mundo briga comigo, Luiz, que coisa esdrúxula, tá? O ralo da banheira, se for de 2 centímetros, você bota lá paroxetina. Paroxetina é o líquido, ou seja, é o nível sérico no sangue. Se o seu ralinho tem 2 centímetros, que é o padrão de fábrica, a paroxetina, o fabricante,
programou as pessoas para serem usadas, 80% da população não tem alteração nenhuma, tá? Então eles vão passar num raio de 2 centímetros, ou seja, eu sei que naquela dose, na média, eu vou ter resposta na maioria dos tratamentos. Beleza, mas sempre tem um camarada que passa muito mal com a medicação. Vamos imaginar a mesma paroxetina e vamos imaginar que o único problema desse indivíduo é o citocromo, o que normalmente não é, mas vamos imaginar que seja. E aquele ralo, o score de atividade não é 2, o score é meio. Ou seja, eu tenho um ralinho apertado, eu tenho menos atividade. Quer dizer o quê? Que esse metabolizador é meia boca, é intermediário. Ou seja, eu vou jogando paroxetina na banheira e o ralo está meio entupido. E aí o que acontece? O nível de paroxetina vai subindo na banheira. Eu tenho mais efeito adverso, mas eu tenho um efeito terapêutico. Só que eu tenho que jogar menos paroxetina na banheira, ou seja, abaixar a dose, para o cara não passar mal. Mas funciona. Agora, qual outro problema? Eu posso ter um ralo que não existe. 0. Este camarada não tolera a droga. Por quê? Se 80% é metabolizado por um, vai sobrar os 20% por outras coisas. Vai ter que evaporar a água, vai ter que sair por outro canto, vai transbordar. Esse paciente é um metabolizador chamado pobre. E eu tenho o contrário, o ralo não tem 2, tem 4. Ou seja, eu tenho mais cópias daquele citocromo, tenho uma atividade maior, eu tenho mais de 100 polimorfismos conhecidos ali. É muita coisa, gente. Então não adianta se eu investigar poucos, eu não vou saber. Eu estou falando só de uma coisinha. Por que eu falei do citocromo? Porque eu consigo quantificar. Então 2D6 e 2C19 tem um maior nível de evidência dentro da farmacogenética de metabolização. É esse que aceitam, por exemplo, na Holanda para fazer. E o que muda na sua prática clínica? 2C19 alterado, altera a sertralina, altera a estalopram, ou seja, eu vou usar estalopram e eu sei que o metabolizador é ultra rápido, eu vou ter que, posso até usar, mas eu sei que provavelmente eu vou passar da dose de bula. E aí eu já estou num risco jurídico. Se eu vou usar a mesma estalopram e eu sei que ele é lento, eu vou usar doses menores. Veja como que é legal você olhar para isso numa população. Então, esses bancos de dados, e é aí que a ciência está hoje, os grandes consórcios, como por exemplo o Deutsche, que o Luiz citou, refere-se a isso aqui. Veja só, na população etíope tem um estudo muito interessante que mostra 29% da população tem duplicação de 2D6, ou seja, uma velocidade aumentada de metabolização. Você imagina se você tivesse dado aqui no Brasil 30% metabolizador, você dá, por exemplo, paroxetina, que o Luiz falou, aí o paciente não tem resposta, sem efeito adverso, você aumenta a dose, mesma coisa, você já pensa, será que não tem esse metabolismo aumentado por ter uma duplicação? Se a população tivesse 30% de pessoas com duplicação desse alelo, por isso que é tão interessante. E olha que, claro, que isso relaciona-se também à questão de efeitos adversos. Os genes de metabolismo estão diretamente relacionados ao efeito adverso. Aqui é só um estudo para exemplificar de discinesia tardia, por exemplo. Quando você tem maior polimorfismo, pacientes heterozigotos, por exemplo, em 2D6, ou seja, tem metabolização mais lenta, você vai ter maior risco de discinesia tardia, porque você vai ter nível sérico aumentado. Mas e no Brasil? Nós temos alguns dados já de farmacogenética, ambos temos, nós temos algumas coisas interessantes. Esse estudo aqui foi legal, que ele foi olhar para 3 a 5, E você olhou que pacientes, você determinou que pacientes autodeclarados, por exemplo, brancos e pretos, tinha aquela taxa ali, de expressão de 3 a 5, o alelo, o haplótipo 3. O que é o haplótipo? É um conjunto de SNPs. O citocromo é isso, porque não é só uma SNP que determina a ação de metabolização ali. Você precisa de uma série de SNPs para dar aquele resultado. Então, 78% tinha o haplótipo 3, brancos, e 32% em pretos. O que bate mais ou menos ali, com a população subsaariana, menos 10%, ou seja, menor em população em pretos e maior em brancos. Agora, veja que muda. Assim, não bateu certinho, deu um pouco menos em brancos, ou seja, em comparação de europeus com brancos, e muito maior em pretos no Brasil. Por quê? Miscigenação. Então, provavelmente a gente tem uma miscigenação e isso altera o resultado. E outra coisa, aqui a população se autodeclara determinada cor. Isso é um problema também, porque você pode confundir o seu resultado. E a gente tem, olha só que interessante, uma rede já de farmacogenética, tem uns 5 anos, a Refargen, que é justamente uma rede nacional para coletar esses dados e fornecer para a gente essa instrumentalização de todos esses estudos com base na farmacogenética. Muito bom, pessoal. A gente tem um complicador. Se cada gene tem
um tamanho de efeito ou alguma utilidade, eu estou falando de uma variável. Aí vocês vão lá para a matemática e lembram o seguinte: olha, eu jogo um dado, eu tenho 1/6 para dar o número 1. Eu quero dar 2 vezes o número 1, 1/6 vezes 1/6, 3 vezes o número 1, 1 vezes 6 vezes 1 vezes... Ou seja, quando eu começo a colocar várias variáveis com vários resultados diferentes, eu tenho um painel com um monte de gene. E aí, qual é a interação? Quem é mais importante do que quem? E aí eu tenho que saber o seguinte: o painel, para ser validado, ele tem que ser validado as it is, ou seja, é daquele jeito, com aqueles genes, daquela forma, para aquela etnia. Se eu levar para um outro e mudar algum dos parâmetros, já é diferente. Mas o que a gente conseguiu mostrar com os painéis que existem hoje nos mais diversos lugares? Que a gente consegue melhorar os scores se eu faço algo congruente com o resultado, que eu consigo atingir mais remissão e mais resposta. Nossa, Luiz, é milagroso, eu vou triplicar a... Não, calma, tá? É odds ratio, ou seja, aumento de chance. Eu tenho menor taxa de reação adversa. Pega, por exemplo, se você sabe que você tem um HLA-B27, 3101, 1502 alterado, você vai usar carbamazepina sabendo que tem um risco aumentado de Steven Johnson ou farmacodermia? Eu não vou. E eu não vou prescrever essa medicação, principalmente se o paciente for asiático. Aí, se ele for europeu, menos chance, mas ainda assim é mais chance do que não ter. E isso é efeito adverso. Imagina no dia que eu tiver isso para clozapina. Estão tentando. Quem que precisa fazer hemograma semanal? É todo mundo? Não, é só aquele cara com aquela alteração. Aí eu consigo também trazer, ou seja, menos efeito adverso. Não adianta a medicação ser eficaz e passar mal. Se eu conseguir melhorar a tolerabilidade, eu estou aumentando a efetividade do tratamento junto com ele. Eu consigo fazer com que eu não use medicações à toa, isso gasta dinheiro. A gente não pensa muito que a fluoxetina no posto não custa nada, mas imagina que cada trial que eu fosse fazer custasse R$3.000. Um trial perdido já traria o resultado para o nosso exame farmacogenético. Por isso, tem algumas medicações oncológicas e imunológicas que já fazem painel antes, para saber se vale a pena ou não investir naquele tratamento. E eu tenho várias diretrizes, tá, que usam isso. O CEPIC, ele tenta transformar os dados do PharmGKB, por exemplo, em acionável. Ele vai falar o que você vai fazer com o 2C19, com o seu estalopram. Muda ou não muda a dose? Aumenta ou não aumenta? Ou seja, ele transforma aquilo numa prática real. Eu tenho outros que nos ajudam, tá? De vários lugares do mundo. Eu tenho as bulas que vão usar, e aí eu vou ver o custo-efetividade. E aqui é o tratamento as usual, ou seja, o tal. Ou seja, esse estudo mostrou, tá, que usar o teste farmacogenético no tratamento usual eu gastaria 1.800 e eu conseguiria reduzir cerca de $1.000 fazendo um exame guiado. Isso num lugar onde eu tenho um preço de medicação, etc. Ou seja, são várias variáveis. E aí eu consigo trazer que nesses quase 3.000 pacientes avaliados, eu consegui diminuir a hospitalização, diminuir visita à emergência e visitas ao prestador de saúde. O que o prestador de saúde no final está afim? Diminuir sinistralidade. Todo mundo aqui tem plano, tem seguradora, sabe que os aumentos que a gente sofre todo ano são enormes, porque a inflação médica é muito maior do que a inflação do IPCA, aquela inflação que a gente está acostumada. E o que a gente quer? Não é aumentar o custo da seguradora, é diminuir a sinistralidade no final. Então, pessoal, quem tem interesse, a nossa sugestão principal é o PharmGKB, tá? Entra lá, www.pharmgkb, vocês vão encontrar as principais anotações clínicas relacionadas às mutações, aos polimorfismos e os medicamentos.